Isso não sou eu quem define, eu não posso. Eu não, então, vamos lá. Então, assim, a história do povo judeu ela é marcada por 18 expulsões de territórios e regiões ao longo dos últimos anos. E o entendimento da experiência judaica não é uma experiência necessariamente religiosa ou de sangue. Deus me livre ser de sangue. É uma experiência de passado, de história. De história. De onde são... Qual é a história em comum que nós temos? O que nós contamos da história do nosso povo, do nosso antepassado para as nossas crianças quando elas estão indo dormir? Quais são as tradições que a gente faz com determinados dias, com determinadas comidas, com determinadas datas? Que lugares a gente lembra? Que passagens a gente recorda com tristeza ou com alegria? Essa é a experiência judaica. Quais são as palavras que acompanham a educação, as tradições, o que os avós falam para os netos, o que as mães falam para os filhos, o que os pais falam para as filhas nos últimos 300, 500, 700, mil e poucos anos? Essa é a experiência judaica. Tem um livro do autor israelense Amos Oz que chama Os Judeus e as Palavras. Não é sobre religião, não é sobre genética, é sobre palavras. É sobre educação. Essa é a experiência judaica. É óbvio, não hoje em dia, como o Salim colocou, é uma religião. E as pessoas que quiserem fazer parte dessa religião precisam se converter. E não é a coisa mais fácil do mundo se converter para o judaísmo, até mesmo para o religioso. Não é uma religião expansionista. Não foi religião de impérios, como o cristianismo ou o islã. Então é muito difícil fazer parte de uma religião que ela é meio que vista como fechada. É possível fazer parte do povo judeu, mas existe um trabalho a ser feito. Então, por isso que são poucos, são 16 milhões no mundo. Essa experiência judaica, eu discordo, assim, o argumento do Shlomo Sand não se sustenta de pé, de que os judeus não são um povo. Todos os povos foram criados. O palestino também foi criado, o libanês também foi criado, o sírio também foi criado. Há 500 anos atrás não existia provavelmente nenhum desses povos, foi tudo uma junção de vários fatores de conquistas e lutas e guerras e conversões na região. Inclusive muitos palestinos, se bobear, 1000 anos atrás eram judeus, foram convertidos no Islã quando o Saladino conquistou toda a região. É assim, quando a gente fala a respeito disso, dá a impressão que os judeus eram brancos europeus que chegaram na região representando a Inglaterra para aplicar um sistema colonialista em nome dos ingleses ou dos poderes coloniais racistas europeus na região do Oriente Médio. Quando, na verdade, os judeus estavam fugindo porque os judeus nunca foram brancos caucasianos na Europa, eles sempre foram vistos como negros ou como mulatos na Europa, sempre. Apesar de... sempre se tem que comparar com alguma coisa. O que é Schwarzman, que é um sobrenome polonês? É homem negro. O meu avô era super escuro na Polônia. Ele tinha que fugir, castanho escuro, olhos escuros, sobrancelha grossa. Ele tinha que fugir dos cristãos poloneses que identificavam ele rapidamente como judeu, porque ele era totalmente diferente dos poloneses. E ele era polonês. Porque provavelmente ele veio de algum lugar e que os seus antepassados vieram de algum outro lugar e que vieram de algum outro lugar e que vieram de algum outro lugar. No fim das contas, o judeu, até a criação de Israel, sempre foi com os ombros rebaixados, suas costas levemente curvadas, com uma sensação de culpa por estar em algum lugar do mundo que ele não era aceito. Seja no Iraque, seja no Marrocos, seja na Rússia, seja na Alemanha, seja na Espanha, na Inquisição, sempre teve algum lugar, em algum momento, o tempo todo, que os judeus não eram aceitos. Os judeus era sempre o estrangeiro em algum lugar. Essa experiência fez com que os judeus sempre entendessem que em algum momento eles iam voltar a ter a sua soberania na sua pátria ancestral. Que na época que começou esse sionismo, antes do movimento sionista político, os etíopes que foram a pé da Etiópia para Israel em 1888, antes de Herzl, antes do livro, antes dos congressos sionistas. Eles foram por quê? Por causa da história, por causa da relação emocional que eles tinham com aquele lugar. Que foram para aquele lugar não por causa da Inglaterra, porque nem tinha tido a Primeira Guerra Mundial, e era território otomano.
Era uma província distante dos otomanos. E eu não estou menosprezando os árabes que moravam lá, eu reconheço a existência. Você falou que dá a impressão que a forma como eu explico as coisas é como se o povo palestino não existisse. Não, o povo palestino existe, o nacionalismo palestino existe, ele é legítimo, o povo palestino sofreu, é legítimo o sofrimento dele. O que dá a impressão é que o povo judeu não existe, o sofrimento do povo judeu não existe, ou o sofrimento do povo israelense não existe, e como Israel não fosse legítimo, como o nacionalismo judaico não fosse legítimo. A gente tem que sair daqui nesse debate, que na minha opinião não tem vencedor nem ganhador, aonde os dois têm direitos legítimos à parte daquela região. Os dois têm legítimos. Eu acredito piamente, eu acho que não tem nenhuma outra solução a não ser a gente continuar lutando por ideias, ideologicamente, que levem, no fim das contas, a uma solução pacífica onde os dois estados possam existir, onde duas nacionalidades e algum arranjo territorial, que não vai ser nem eu nem você que talvez vão fazer, mas assim, não tem como a gente imaginar um estado binacional, ou Israel, ou palestino, ou os árabes dominando os judeus, ou os judeus dominando os palestinos, porque nenhum dos dois quer isso. Eu vou passar por alguns pontos que eu acho que são importantes, mas acho assim, eu acho que o que traz o livro do Yossi Halevi, que eu te dei, Salem, é justamente isso. A gente precisa criar curiosidade no outro, a gente precisa criar curiosidade pela história do outro, a gente precisa tentar entender a forma como o outro entende a sua própria história e a história do outro, assim como os israelenses entendem. Os israelenses precisam entender a história palestina, mas os palestinos precisam entender a história judaica israelense. Não adianta, não tem como fugir da equação onde os judeus são representantes dos britânicos, chegaram lá, conquistaram um território que já tinha dono e estabeleceram um estado. Porque dessa forma que você está colocando, é óbvio que a gente precisa ser contra isso. Mas não foi dessa forma que aconteceu e nessa forma que os israelenses entendem que aconteceu. Sabe, a gente fala de processos de paz rejeitados, teve 2000, teve 2008, teve proposta do Barak, teve proposta do Olmert. O Barak ofereceu em 2000, o que o rei saudita falou para ele, para Arafat? Se você não aceitava, os sangues estão nas suas mãos. Ele não aceitou a proposta, voltou para lá e declarou a intifada que matou 1.500 israelenses. A esquerda israelense que dominava a política israelense na época, o que ela pensou? Vamos fazer a paz, a esquerda está no poder, a esquerda está fazendo aqui um acordo, foi feita uma oferta, Arafat fez ok, não vou responder, voltou, começou a intifada. Foi um tapa na cara da esquerda israelense. A esquerda perdeu depois quase todas as eleições por causa disso, porque não conseguiu trazer um acordo de paz baseado em diplomacia e um acordo. O acordo foi oferecido e aí um discurso de Arafat numa mesquita, se não me engano, na Noruega ou na Dinamarca, que foi que uma pessoa conseguiu entrar com rádio e gravar, um gravador. Ele falou: não se preocupem que eu jamais vou aceitar Israel, e isso é um acordo preliminar que vai possibilitar que a gente volte do exílio ao LP, a gente controle uma parte da região e a gente vai continuar para lutar, libertar toda a Palestina do rio ao mar. O que é libertar a Palestina do rio ao mar? É judeus para fora. Judeus não têm direito a, conceitualmente, se autodeterminar em parte da região. Então, o que pacifistas israelenses e pessoas que trabalham com isso em relação ao processo de paz, com o meu doutorado, o meu mestrado, falam? Os dois vão ter que abrir mão e fazer concessões históricas e vão